onde havia uma discussão entre o articulista da Folha, o Contardo Caligares, né, e o poeta Ferreira Goulart, exatamente. Então, o Ferreira Goulart tem 2 filhos esquizofrênicos, né? E ele sabe o que é isto, tá certo? Já houve desastres na casa dele por causa dos filhos, os filhos agrediram ele, um negócio maluco. Então, você tem um maluco em casa, assim, a sua vida está desgraçada, essa que é a verdade, né? E ele bravamente tem suportado isso há 30 anos, etc, etc. Então, quando aparece uma lei aí que regulamenta a dificuldade para internar um maluco, seguindo, portanto, a orientação da antipsiquiatria, né, que na antipsiquiatria desde os anos 70, né, começou a demonizar a internação psiquiátrica, em função disso teve lá uma discussão, o Ferreira Goulart reclamando contra a regulamentação e o Contardo Caligares, ainda que reconhecendo alguns excessos da antipsiquiatria, defendia, ele dizia, não, aqui antigamente os psiquiatras eram agentes da repressão, né, da sociedade autoritária, e que depositavam nos hospitais, como em prisões, as pessoas que tinham uma conduta divergente ou inconveniente. Então daí, a partir da antipsiquiatria, as pessoas foram libertadas. E eu lendo aquela discussão, eu vi o seguinte, o Ferreira Goulart é um cara que foi comunista a sua vida inteira, aí foi comunista, mas não é idiota, né? Então, ele sabe reconhecer, e sobretudo nesse caso dele ter experiência pessoal da dificuldade, né, ele sabe mais ou menos do que ele está falando, mas sabe no ponto de vista microscópico, quer dizer, caso por caso. E eu acompanhei aquela discussão até o fim e vi que nenhum dos dois tinha a menor ideia da origem da antipsiquiatria. Então, eles estavam discutindo não uma realidade que é a antipsiquiatria como existiu no mundo, como um movimento que começou primeiro na Itália, né? Com o tal do Franco Basaglia, e depois veio para os Estados Unidos e tirou todos os malucos dos hospitais psiquiátricos e os devolveu para suas casas, então enlouquecendo já as famílias também, né? Então eles estavam discutindo o conceito da antipsiquiatria. Agora, o que é a antipsiquiatria historicamente? Historicamente, o que aconteceu foi o seguinte: se você pegar esta definição que ele dá, que o Caligares dava ali da psiquiatria antiga, quer dizer, os psiquiatras eram agentes da sociedade repressiva, né, que excluíam do convívio social as pessoas que tinham uma conduta divergente. Eu digo, havia um lugar no mundo onde esta definição se aplicava literalmente, era a União Soviética. Na União Soviética, os hospitais eram órgãos da repressão. Então, se o sujeito tinha uma ideia divergente, ele era colocado no hospital psiquiátrico, como foram colocados milhares de dissidentes, entre os quais o Vladimir Bukovsky, acho que ele passou 10 anos internado sem nunca ter sido maluco, e não sei como não ficou maluco lá dentro, né? Quer dizer, você é contra o socialismo, nós já te damos uma injeção de Aldol, te botamos numa camisa de força, né? Te damos um eletrochoque, e assim por diante. Então, na União Soviética isso acontecia mesmo. Agora, de uma maneira não literal, assim, metafórica, a coisa podia acontecer também no Ocidente. Havia casos, por exemplo, o sujeito estava querendo ter um caso com a outra mulher, ele internava a sua esposa, ele inventava que ela era maluca e internava. Isso aconteceu algumas vezes, tá certo? Houve outros casos onde o sujeito não era realmente maluco, mas alguém decidiu, né, por exemplo, uma discussão de herança, tal, você afasta um sujeito, né? Tem lá vários herdeiros, tem um que leva a maior parte, não, vamos como é que se interditá-lo, manda para o hospital psiquiátrico, pega um atestado que o sujeito é louco, pronto, acabou. Daí você fica o guardião da herança dele. Acontecia essas coisas, mas acontecia, vamos dizer, como exceção. Tá certo?
Ao mesmo tempo, havia inúmeros casos em que a internação psiquiátrica era benéfica, ou seja, ele ficava internado um tempo, levava lá seus eletrochoques, tomava seus Aldol e saía relativamente bem. E os hospitais eram feitos para isso, né? Então, quer dizer, você tinha duas situações. Uma onde a ideia da psiquiatria como um instrumento repressivo era uma realidade material comprovada, e outra onde ela podia ser aplicada como figura de linguagem. Tá certo? Bom, aconteceu que quando essa coisa dos hospitais, as internações, dos hospitais políticos, como chamava, a psiquiatria política da União Soviética começou a ser denunciada no Ocidente, aquilo começou a virar um escândalo e logo veio o troco. Qual foi o troco? Pegar aquela mesma descrição que se dava dos hospitais psiquiátricos soviéticos e aplicá-la metaforicamente a todo o sistema psiquiátrico ocidental. Quem fez isso? Quem fez isso foi um senhor chamado David Cooper, que era um agente da KGB. Como é que eu sei que ele é um agente da KGB? Porque o colega dele, o Ronald Lang, contou isso. Então, na Itália, Franco Basaglia é um sujeito do Partido Comunista, um discípulo de Antonio Gramsci. E no mundo de fala anglo-saxônica, David Cooper era, né, literalmente, materialmente, um agente da KGB. Então, toda a antipsiquiatria foi um truque inventado pela KGB para desviar a atenção do fenômeno da psiquiatria política soviética, usando as mesmas categorias descritivas para uma situação onde elas só se aplicavam metaforicamente. Então, resultado, o metafórico virou literal e o literal desapareceu. Isto é a história da antipsiquiatria. É claro que um movimento inventado com estes propósitos, tá certo? Ele tem pouquíssima relação com a situação real do doente mental. Nada. Quer dizer, o doente mental é usado, vamos dizer, como pretexto para uma operação política. Eu digo, os caras estavam lá discutindo Ferreira Goulart e Contário Caligares e nenhum dava a origem da ideia. Então o conceito ficava boiando no ar como se fosse uma forma platônica, tá certo? E como se tivesse surgido do céu. Ora, então é o caso de você perguntar assim, o que você acha das internações psiquiátricas? E daí o sujeito dá lá a sua opinião, etc, etc. Mas ele não tem ideia do contexto histórico quando surgiu isso aí. E é este contexto histórico que dá o real significado do que está sendo discutido. Então, em geral, as discussões públicas, sobretudo no Brasil, são só de ideias, são só de produtos mentais. E a conexão delas com a realidade fica impossível de você restaurar depois. Porque a questão, vamos dizer, a discussão das ideias, ela tem a sua dinâmica própria, ela vai crescendo, ela cria um novo contexto cultural, etc, etc. E daí até você voltar, dá a impressão, quando você quer voltar ao contexto histórico, daí as pessoas vão dizer, mas isso é argumentum ad hominem, você tem que julgar as ideias em si mesmas e não os indivíduos que as produziram. Então, como se você estivesse, no caso, como se a psiquiatria fosse uma mera ideia e não uma ação histórica efetiva. Está compreendendo? Então, seria como você discutir, por exemplo, pena de morte sem levar em conta que as pessoas morrem.